Olá, bom dia. Hoje é dia 9 de novembro de 2024, sábado. Estou aqui então para fazer a nossa live do sábado. E o tema de hoje é este, é esse de cuidar daquilo que lhe pertence. A gente percebe hoje em dia, você também deve perceber, que existe um batalhão de pessoas que vivem mais interessadas na vida dos outros, né? Que se apropriam, inclusive, ou tentam se apropriar da vida dos outros, dos pensamentos dos outros, das obras dos outros, por aí vai. Se você observar na internet, e aqui, por exemplo, no Facebook, no YouTube, você vai ver que existe inúmeras pessoas sempre fuçando, usar a palavra fuçando mesmo, a vida dos outros, seja daqueles que já morreram, seja daqueles que ainda estão aí, e sempre fazendo vídeos, inclusive, sobre os outros, tá? Sobre a vida alheia. Alguns se especializam em falar das pseudo-celebridades que estão por aí, quer dizer, em todos os campos, seja na cultura, seja, né, na cultura, na música, nas artes, nos feitos, né? Então, tem sempre alguém fuçando a vida dos outros e fazendo recortes das falas dos outros, recortes de filósofos, cientistas, sociólogos, pensadores, sempre mais em cima do que a dos outros. Nunca, quase nunca, em cima daquilo que é seu, daquilo que lhe pertence. É. Então isso se você pensar, isso é muito preocupante, porque de repente as pessoas vivem se distraindo com a vida dos outros, com os feitos dos outros, etc. Alguém me perguntou o que eu achei da eleição nos Estados Unidos. Eu disse, eu não achei nada. Tá? Por quê? Porque esse é problema deles. Eu não tenho nada a ver. Não está no meu domínio influenciar na eleição, né, dos americanos. Eu penso até que, como já era previsto, o Império Americano ele está decadente há muito tempo. O Estado americano está decadente há muito tempo. Né? E essa última eleição, né, registra isso. Quer dizer, eles estão em plena decadência. E muitos brasileiros, por exemplo, ainda acham que devem se espelhar nos americanos, na democracia americana, que é tudo uma grande farsa, na verdade. Então, mas por que eu vou me preocupar com isso? Por que eu vou dedicar o meu tempo para pensar sobre isso? Eu creio que as pessoas devem ser responsáveis pelas suas escolhas aonde elas estiverem. Então, se é bom ou se é ruim, as consequências, se são boas ou são ruins, as consequências virão. Né? Esse é um jogo muito forte
que não está à minha disposição, não está sob o meu domínio. Então eu entro com aquela minha frase: isto não me pertence. Vou cuidar daquilo que me pertence. Então, trazendo para nós, para a nossa reflexão, nesse caso, essa coisa do preocupar-se com aquilo que não está sob o meu domínio, isso é ruim. Porque muitas pessoas se distraem, hoje em dia, já falei, mas isso é real, não é só no virtual, não. As pessoas vivem se distraindo com a vida dos outros. Algumas vezes eu já falei: cuida da tua vida. Cuide da tua vida. Porque é a única coisa que te pertence, e às vezes até de forma relativa. Mas, de certo modo, te pertence. Então, a ansiedade, por exemplo, por que as pessoas vivem tão ansiosas hoje em dia? Vivem ansiosas porque estão, lidando muito com aquilo que não lhes pertence. Estão sempre lá fora, procurando, fora de si, procurando alguma coisa. E principalmente numa sociedade materialista e consumista, sempre estão desfocadas de si para focar-se na periferia, no exterior, naquilo que desejam possuir, naquilo que desejam comprar e que nem sempre é essencial. Hoje a ansiedade toma conta da vida das pessoas por força de que elas vivem sempre fora de si, fora do seu centro, fora da sua essência. Então elas vão por aí na ansiedade, quer dizer, ansiosas por ter. Essa é uma questão fundamental, pelo ter. Eu quero ter isso, eu quero ter aquilo, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo. E quando que a maioria desse ter é pura ilusão. Então, ficam aí nessa loucura. Tem um exemplo muito comum daquele cachorro que vive correndo atrás do rabo. Você já viu o cachorro, às vezes, brincando, correndo atrás do rabo? Então é esse, a maioria das pessoas estão correndo atrás do próprio rabo. Nesse sentido, correndo atrás de coisa nenhuma. E aí vem a tal da ansiedade. Essa doença, que hoje já virou doença da ansiedade, ela é traduzida muito pela própria sociedade que nós vivemos. A origem está nisso. A origem está em como você está levando a sua vida. E tem o outro lado da ansiedade é a depressão. Então, porque a pessoa não consegue obter aquilo que ela acha que deveria obter para satisfazer os seus desejos, para satisfazer os seus instintos também, ela de repente se sente fracassada por não conseguir obter tudo aquilo que acha que poderia obter. Então, muita gente cai no quê? Cai na depressão, na melancolia, que é a base da depressão. Então, cai nesse ponto. E aí vai pagar o preço disso tudo. A ansiedade, veja bem, a ansiedade, a depressão são moedas, são faces da mesma moeda.
Mas enquanto você se distrai para lá, se distrai para cá, se distrai com a vida dos outros, se distrai com os feitos dos outros e por aí vai, você está nesse círculo vicioso. Ou você está ansioso, ou você está depressivo. Essa é uma questão super fundamental, interessante de pensar. Então, as pessoas esquecem-se de cuidar da própria vida, de cuidar daquilo que está dentro do seu domínio para querer, né, aventurar-se naquilo que está fora do seu controle e do seu domínio, daquilo que não lhe pertence. Isso é interessante, né, no sentido de entender esses mecanismos para viver melhor, logicamente. Como eu disse, tem coisas que não lhe pertencem, não adianta, está fora dos seus domínios. Se você enche a sua cabeça com coisas que estão fora do seu domínio, você vai sofrer, vai pagar o preço de todas as suas distrações. Então, é super importante parar, sabe? Eu já falei algumas vezes sobre o silêncio, né? Tem horas que você precisa silenciar a sua mente, silenciar os seus pensamentos e se deter, né, naquilo que realmente vale a pena, naquilo que realmente vai fazer a diferença na sua vida. E isso não é difícil de fazer. A questão é que nós não estamos acostumados a fazer. Por exemplo, é importante tirar um tempo para parar, para pensar, inclusive para meditar sobre si mesmo. Não é para meditar sobre os outros, para meditar sobre si mesmo. O que realmente te interessa ou lhe interessa nesta vida? O que realmente vai te fazer feliz ou você acredita que vai te fazer feliz? Mas uma felicidade mais permanente, não euforia. Porque as pessoas vivem de euforia. Esse universo que nós vivemos, material, consumista, etc., ele vive o tempo todo oferecendo, como eu já disse, distrações para você não pensar nisso. Mas uma hora você vai ter que pensar, ou então vai ser obrigado a pensar. Porque não pensar também causa sofrimento. Não pensar no sentido racional, no sentido de parar, meditar, pensar, decidir. Então isso nos falta. Se você entra nessa roda viva, que é essa vida que está aí, você vai pagar o preço disso e vai pagar com a sua saúde. Muitas e muitas doenças, veja bem, muitas e muitas doenças, elas são provenientes de tudo isso que eu falei, dessa ansiedade que é criada o tempo todo, ansiedade para você correr atrás de dinheiro, para você correr atrás de bens, etc. E a frustração disso vai gerar depressão. Então, muita gente paga o preço disso. Quer dizer, o que você não equilibra dentro de você é gerador de doenças que vão, em algum momento, tornar-se físicas. Doenças físicas. Então, isso existe em estudos científicos, logicamente, na área da medicina, dessa questão, por exemplo, psicossomática. Essa questão psicossomática, quer dizer, as doenças são provenientes da psique,
e se somatizam em seu corpo. Isso, durante muito tempo, a medicina negou. Tá? Os médicos, principalmente, negaram isso. Disseram, isso não existe. Depois que eles descobriram que existe, criaram até uma vertente da medicina que chama-se medicina psicossomática. Tá? Então aquilo, e aí eu vou me incluir nisso, aquilo que nós, né, pessoas mais atentas e estudiosas, já diziam lá nos anos 70, 80, 90, né, sobre as doenças serem psicossomáticas, aquilo que era negado pela própria ciência, que muita gente acha que a ciência sabe tudo, hoje está provado que a maior parte dos distúrbios físicos, das ocorrências físicas, são oriundas, né, da própria psique humana. Quer dizer, são oriundas das emoções, dos sentimentos, das coisas emocionais mal resolvidas. Isso é de modo simplificado, estou falando. Então, esse cuidar da vida dos outros, ou do outro, ou do mundo dos outros, etc., isso faz mal. Essa é uma coisa, é uma verdade, tá? Entre outras tantas. É uma verdade, isso faz mal. Isto faz mal. Então, é preciso estar atento. Se você ansia, aí nesse sentido aí de ansiar, aspirar, né, coisas positivas, se você ansia por equilíbrio na vida, você tem que prestar atenção nisso, porque tem que fugir dessas distrações, tem que sair fora daquilo que não te pertence, daquilo que não te compete resolver. Já são tantas coisas que nós temos que resolver, que se nos distrairmos ainda com coisas que não nos pertencem, que não nos competem, que não temos poder algum resolver, se fizermos isso, nós com certeza vamos viver em desequilíbrio. Então, é importante pensar sobre o que te pertence. E uma coisa que te pertence, que eu já falei, é a vida. Essa vida, esse existir, esse viver aqui. Isso te pertence. E você deve buscar ferramentas, conhecimento, etc., para fazer com que este existir seja o melhor possível. Seja de modo, né, no campo físico, no campo material, seja no campo também espiritual. Uma coisa que eu já falei várias vezes e que às vezes alguém me pergunta algo sobre aqui e acolá, é essa questão da alma, né? A alma é um corpo nosso também. Existe o nosso corpo físico, existe o nosso corpo emocional, existe o nosso corpo anímico no sentido de alma, e existe o nosso corpo, entre aspas, o nosso corpo espiritual. Não é que eu acredito, eu sei que existe, que é assim. É uma das minhas convicções. E para isso é preciso buscar conhecimento para compreender você, para compreender a si mesmo e compreender o universo que você está vivendo. O universo não é só o planeta Terra. O universo
são todos os planos existenciais que estão, né, incluídos neste universo que nós falamos, que é vasto e que não conhecemos quase nada dele. Então nós precisamos entender isso, eu, você, todo mundo. Eu sempre falo para aqueles que querem realmente uma vida mais satisfatória e harmônica, né? Que querem equilíbrio em sua existência. Eu faço minhas lives, os vídeos, pensando em compartilhar com as pessoas algumas impressões, opiniões, e algum conhecimento e alguma vivência para, digamos assim, auxiliar cada um na sua própria reflexão. Eu não faço a reflexão pelos outros. Cada um tem que fazer a sua reflexão. Então, se nós queremos uma vida mais harmônica, mais equilibrada, sem ansiedade, sem depressão, sem estresse, a gente precisa interiorizar-se e usar os próprios mecanismos que são nossos, como a nossa mente, né? Como o nosso subconsciente, que eu já fiz live sobre isso, né? Usar, né, do nosso cérebro. Nosso cérebro é quase inutilizado. E hoje em dia a tecnologia está acabando com a utilidade do cérebro humano, porque as pessoas preguiçosas não querem mais pensar. Não quer, elas querem que a tal da inteligência artificial, né, que de inteligência não tem nada e de artificial não tem nada, que ela dê respostas. Outro dia estava lendo um texto sobre a inteligência artificial, sobre a escrita de textos. A escrita de textos feitos pela inteligência artificial, né, pelos algoritmos aí, tal, ela é super limitada. Muita gente se encanta quando a tal da inteligência artificial escreve um texto para atendendo a solicitação do humano preguiçoso. Então, muita gente fica encantada. Mas só que esquece-se ou esquecem-se de que a verdadeira inteligência está dentro de si. O nosso cérebro é digamos assim, é o computador mais eficiente e capaz de fazer, né, de elaborar coisas para nós executarmos, pensarmos, executarmos, etc. Quem criou a tecnologia que está aí, quem criou a tecnologia, ou deu vazão a ela, foi o ser humano, através do cérebro humano, do bom uso do cérebro humano. Essa tecnologia que está aí, quando eu falei assim, deu vazão a essa tecnologia, porque essa tecnologia, ela já existe em outros planos do universo. Ou, se você quiser, em outros planetas do universo. Outros seres no universo já possuem, ou já possuíam essa tecnologia que está aí, que nós estamos achando que descobrimos. Na verdade, nós acessamos a ela, porque ela já existia. É mais ou menos a ideia
do Platão, né, do plano das ideias. Tudo já existe no plano das ideias, quer dizer, tudo já existe num supraplano, acima de toda a nossa competência, né, de pensamento, elaboração, criação. Então, a questão fundamental é concentrar-se na sua vida. Esquecer. Quando eu falo esquecer a vida dos outros, não é esquecer os outros, porque nós vivemos em sociedade, nós vivemos em comunidade. É esquecer a vida dos outros como curiosidade, como perca de tempo, né? De ficar interessado, o que o outro está fazendo. Inclusive aí entra a questão dos julgamentos, né? Hoje tem gente que nasceu ontem e já quer julgar os filósofos gregos. Ah, mas eles não sabiam nada. Os filósofos aí da pós-filosofia clássica, muita gente quer dizer, ah, mas o fulano, ele era um idiota. Gente, é muito fácil desqualificar os outros sem ter conhecimento algum, né? Muito fácil, porque nós aceitamos essa facilidade, né? Mas não é muito fácil. Mas nós aceitamos como fácil. É só dizer assim, o Nietzsche era um louco. O Schopenhauer era um deprimido. Entendeu? É muito fácil isso. Mas com que base que você diz isso tudo? Isso não existe. Nós estamos caminhando por um caminho. Caminhando por um caminho é bom, né? A redundância. Nós estamos caminhando por uma via que é de desacreditar tudo o que é histórico do passado. E daí qualquer um se acha o grande criador daquilo que está no presente. É como é essa história dos mitos, né? Que as pessoas, ah, fulano é um mito. Que mito? Porcaria nenhuma. Verdade. O mito é algo surreal, é fora da caixinha, de qualquer caixinha. Os mitos mesmo. O problema é que nós nos apropriamos das palavras e daí passamos a nominar qualquer imbecil como um mito. Tá? Aí o cara vai lá, faz um gol de bicicleta, daí diz, ah, o cara é um mito. Que mito nada, ele é um bom jogador, um bom esportista. Aí vem um outro idiota e faz uma asneira desgraçada e o pessoal diz, ah, ele é um mito. Que mito? Então, nós, pobres, né, as pessoas que pensam essas coisas, são pessoas empobrecidas intelectualmente, empobrecidas de conhecimento e de sabedoria, etc., de cultura e tudo, e que vivem querendo eleger, né, ídolos de barro, ídolos de barro. Se você se contenta com ídolos de barro, é porque você também é de barro, nesse sentido, porque você não está com nada. Essa é uma questão, né? Você não está com nada, porque se você vive elegendo ídolos de barro, ídolos de caráter duvidoso, de moral duvidosa, ética duvidosa e coisas assim, se você vive elegendo mitos, entre aspas, aí, desse modo, isso só representa a sua pequenez, né? O fato de você ser pequeno demais e não evoluir, né? E não usar os recursos que você tem para, né, evoluir. Então você se agarra a esses mitos, assim como as pessoas se agarram a super-heróis, esses do cinema, o que é uma grande idiotice e uma grande perca de tempo. E as pessoas vão a encontros, né, para cultuar seus super-heróis.
Eu nunca tinha visto algo mais estúpido que isso. Mas, infelizmente, às vezes a gente tem que ver. Quem precisa de super-heróis, quem precisa dos tais mitos, é pobre de espírito, é pobre de cultura, é pobre de alma, é pobre de espírito, é pobre de tudo. Quem precisa disso? Quem precisa de espelhar-se em ídolos, essas coisas, é uma pessoa pobre e que fica disfarçando com linguagens, né, radicais, etc. Mas é muito pobre isso. O rico é você pensar por si mesmo, é você desenvolver suas capacidades pensantes, capacidades mentais, cerebrais, capacidades intelectuais, emocionais, etc. Isso é rico. Quando você desenvolve suas próprias capacidades, ao invés de ficar ancorada ou ancorado, né, nas coisas dos outros, nos pensamentos dos outros, no caráter duvidoso dos outros e coisas assim. Entende? Então, tem coisas que te pertencem, que você tem que resolver, que é a sua capacidade, né, de criação, de interação, de aspiração, é que vai resolver. A maioria das coisas que estão com você, é você que tem que resolver. Não são os outros. Você tem que ser o seu próprio herói, seu próprio ídolo. Você que tem que ser. Você tem que entender o seu limite. E o seu limite também ele é super vasto. No sentido de que quando você se ampara em preparar-se para ampliar os seus limites, através do conhecimento, através do bom uso da mente, da sua intelecção, do seu poder cognitivo, que é o poder de compreensão, você tem que ser o responsável por isso. Tem que sair dessa camada de comodismo, da preguiça, da inação, da estagnação, para ser uma criatura de ação. Certo? Então é isso. Você tem que expandir o seu limite e trabalhar o seu limite e dentro do seu limite. E entender que existem coisas que estão além de você, além do seu poder, além do seu poder de resolução, etc. Para que você não sofra. O objetivo é não sofrer, é viver de forma harmônica, como eu já falei atrás, né? Ok? Então é isso aí, pense sobre isso e aí você comenta comigo. Se quiser mais subsídios, se quiser que eu amplie essa reflexão, etc., você pode conversar comigo, você pode comunicar-se comigo, né? No seu comentário, na sua mensagem. Eu estou sempre aberto a sugestões, ok? Por hoje é só, então. Paz e luz para você e cuide-se bem por aí e cuide-se bem de si. Não fica querendo cuidar dos outros. É isso, gente. Então, até a próxima.